Olá, esse é o nosso primeiro trabalho do Laboratório de Eletrônica Analógica. A equipe é constituída por mim, Gabriel Montenegro, Dalila Mendes, Alexandre Silva, Eduardo Fonseca e André Iago Bruce dos Santos. Nós iremos tratar de amplificadores e apresentaremos dois tipos: um emissor comum, com transistores NPN em carga ativa, e um fonte comum com transistores PMOS em carga passiva. Começando pelo NPN em carga ativa, temos que citar a sua importância, pois ele é um dos blocos mais utilizados em projetos de circuitos integrados, pois ele apresenta características de ganho de corrente e de tensão, e a impedância de entrada e saída se tornam bastante flexíveis. Ele é usado basicamente para amplificar sinais de baixa tensão, como sinais de rádio captados por antenas, e também para amplificar sinais de áudio ou vídeo. A seguir, temos a tabela com os componentes utilizados. Observa-se que fizemos dois tipos de simulações, uma com valores reais e outras com valores ideais. Nesta imagem apresentamos o circuito com valores reais. E a disposição do circuito é a seguinte: em carga ativa, dois transistores são conectados em cascata. Nesse caso, utilizamos dois tipos, o BC547B e o BC557B, e eles estão conectados por seus coletores. O que se espera disso? Estamos fornecendo uma fonte senoidal com amplitude de 10 mV e queremos observar o efeito produzido no resistor de carga R6. Ou seja, queremos que esses 10 mV sejam amplificados no resistor R6. A seguir, demonstraremos o resultado das simulações realizadas no LTSpice. Na imagem de cima, temos a simulação com os valores ideais e a de baixo com os valores reais. E observamos que tivemos uma diferença de apenas 0,09, o que é muito interessante, pois isso afeta no ganho apenas em 9. Ou seja, se dividirmos a tensão de pico a pico pela entrada, que estamos utilizando 10 mV, o nosso ganho fica em 420 no caso real. Na sequência, modificamos os valores da tensão de entrada para verificar o comportamento do circuito. No gráfico de cima, temos uma tensão de entrada de 13 mV e no de baixo uma tensão de 15 mV. Observamos que, à medida que aumentamos, a onda se torna degenerada, ou seja, há um corte no seu formato, o que indica que esses valores são os valores máximos aceitos para a amplificação do circuito. Isso se reflete no ganho. No caso de cima, ele cai para 398 e no de baixo para 375. Para encerrar o estudo desse circuito, também fizemos uma análise em frequência, de modo a demonstrar que frequência esse circuito aceita. Para isso, modificamos os parâmetros do LTSpice conforme descrito. Adicionamos uma amplitude AC de 10 mili na fonte senoidal e estamos utilizando o sweep de década com 1 milhão de amostras e o range de 10 mili a 50 MB. A seguir, podemos ver. Na simulação, temos um range de operação de 26 Hz até 44 MHz. Porém, o range final não aparece muito claro o decaimento. Então, aumentamos a frequência de final e observamos o seguinte: com o caimento mais expressivo, temos uma operação de 27 Hz e 64 MHz, o que é satisfatório para o circuito. Agora temos a visão do circuito do amplificador fonte comum PMOS em carga passiva. Este tipo de amplificador tem como característica ser utilizado como estágio de entrada, ter um ganho diferencial elevado e ter um ganho de modo comum baixo. E ele também é facilmente cascateável sem necessidade de capacitores de acoplamento. Nesta imagem temos novamente os valores ideais do circuito apresentado. Nota-se que os transistores estão encapsulados nesse CI CD4007. A seguir, vemos a tabela dos componentes, em que novamente apresentamos as diferenças entre valores ideais e reais utilizados no circuito. Agora temos o circuito com os valores reais apresentados, bem como o esquemático do CI utilizado. Nota-se que, para ligar a CI, é necessário uma fonte simétrica e conectar os pinos 14 e 7 em VDD e VSS respectivamente. O que se espera desse circuito é observar um ganho proveniente da fonte senoidal de entrada de 10 mV de amplitude no resistor R4 de 51 kΩ. Isso será demonstrado na sequência nos gráficos de simulação no LTSpice. Na imagem de cima temos o gráfico da saída com os valores ideais e no da de baixo com os valores reais. E observa-se que há uma diferença entre eles de 6 mV. Falando-se do ganho, que é a tensão de pico a pico dividido pela nossa entrada de 10 mV nesse caso,
temos um ganho de 37,2 no ideal e de 37,8 no real, ou seja, uma diferença de apenas 0,6 entre eles. E o diferencial é que nesse caso o ganho do valor real foi maior do que o valor ideal. A seguir temos os gráficos de saída com diferentes valores de entrada. No caso da figura de cima, temos uma entrada de 250 mV, o que nos gera uma tensão de pico a pico de 8,54 e um ganho de 34. Enquanto que na figura de baixo aumentamos a entrada para 350 mV, o que nos dá uma tensão de pico a pico de 9 e um ganho de 25,88. Isso nos mostra que, à medida que aumentamos o valor da tensão de entrada, a onda começa a degenerar nesses valores apresentados, o que indica que estes são os valores máximos de operação do circuito, pois à medida que se aumenta a tensão de entrada, o ganho não aumenta, ele apenas diminui. Para concluir o estudo deste circuito, também fizemos uma análise em frequência. E tivemos que ajustar o LT-Spice novamente, aplicando uma tensão AC de 10 mV na fonte senoidal, e estamos utilizando o sweep de década com uma amostra de 100.000 e um range de operação de 10.000 a 10 MB. Com a diferença que, neste caso, não foi necessário um segundo ajuste dos valores. Apenas com esse proposto, nós conseguimos um gráfico satisfatório para observar as frequências do circuito. Agora, observando o gráfico da simulação AC, temos agora a frequência de operação do circuito, que começa desde 2 Hz até o valor de 6 MHz, o que indica para nós o seguinte: esse circuito opera desde baixas frequências até frequências um pouco mais altas, o que nos confirma a aplicação comercial desse circuito no auxílio do processamento de sinais lineares, que podem ser muito baixos e podem ser amplificados a valores mais satisfatórios.